Meu nome é Rildo, eu sou servo do grupo Mater Domini e agora é uma época muito gostosa para a gente meditar, que é uma época de Natal e, particularmente, é uma época que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei desse período do Natal. E aqui o Evangelho de hoje, né, a palavra de hoje, ela vai trazer um pouquinho para a gente uma reflexão sobre o caminho que é Jesus e o que Ele quer para a gente nessa época, né? O que Ele quer que a gente se prepara para essa época maravilhosa que está vindo agora. Então, nós vamos meditar no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo de 1 a 6. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala muito bem nessas palavras aqui no Evangelho. A gente sabe disso, que ele é o caminho. E uma coisa muito interessante que ele coloca nessa mensagem, não perturbeis o vosso coração. Ou seja, ele está dizendo, não perturbeis o vosso coração, sigam meus exemplos, eu sou o caminho. Eu sou o caminho desde todos os tempos, né? Nós estamos agora vivendo o Natal, que é o tempo da encarnação, esse mistério tão bonito de um Deus que, tão grande, poderoso, no céu, ele se faz homem e nasce na figura de um menino, né? Um menino simples, humilde e pobre, numa manjedoura. Esse mistério tão maravilhoso. E Jesus aqui já nos dá esse caminho. Qual é o caminho que ele quer que a gente vai seguir? Qual é o caminho que ele quer que nós seguimos ele? Ele é o caminho, ele é o exemplo. Então aqui, meus amigos, Jesus nos coloca, principalmente na humildade que ele vem, esse aí é o início do nosso caminho, a humildade. E ele também fala, não perturbeis o vosso coração. Estamos numa época de Natal. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. Mas, às vezes, nós andamos numa correria tão grande e chega na época do Natal, geralmente a gente tem festa de fim de ano, né? Festa das confraternização da empresa que você trabalha. Hoje, por exemplo, foi a minha. Eu cheguei agora mesmo, a gente estava numa confraternização hoje, eu trabalho na Secretaria de Educação, e hoje foi a nossa confraternização. E tem as confraternizações, tem os amigocultos, tem formaturas. É um mês que a gente está muito dedicado a essas coisas, né? E a gente vai trabalhando com essas coisas. E depois tem o Natal, né? E no Natal é outra correria também que a gente tem para preparar a ceia, para comprar os presentes. Tudo isso é válido. Não estou querendo questionar isso. É válido. Nós precisamos festejar, sim. Nós precisamos dar presente para aquele que amamos. Quem quiser fazer, no caso, né? A gente recebe, às vezes, o 13º, fazer uma compra um pouco maior para ajudar quem necessita, é importante, porque também essas pessoas, elas têm também
dá uma oportunidade para essas pessoas comer uma comida mais gostosa no Natal. Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte da celebração do Natal. Mas eu não sei se você já passou por isso. A gente celebra, chega na ceia do Natal, a gente ceia, a gente dá presente, mas passou o Natal, a gente fica com aquele sentimento de vazio. Como assim? Um sentimento de está faltando alguma coisa. Não sei, parece que esse Natal está diferente. É por causa da nossa agitação? Eu não sei se você já passou por isso, mas dá aquele sentimento assim de vazio. Hoje, por exemplo, a nossa vida corrida, nós estamos muito preocupados com o futuro e esquecemos de viver o presente. E aí, por exemplo, hoje, lá na confraternização, os meninos estavam falando já do carnaval. Então, por exemplo, aí eu estava pensando nisso. Gente, mas nós estamos vivendo o Natal, o pessoal já está pensando no carnaval. E é assim. Hoje a gente está pensando no Réveillon. Aí o Natal está aqui, a gente já pensou no Natal, né, no mês passado. Estamos pensando no Réveillon. Eu chego no Réveillon, penso no Carnaval. Eu chego no Carnaval, é sempre passando para frente. A gente nunca vive o que a espiritualidade de hoje. Nós nunca vivemos o que está acontecendo hoje. Sempre para frente. Sempre olhando para frente. Claro que nós precisamos planejar, mas sempre nós não vivemos o futuro. E acaba dando esse vazio que a gente tem. Nós, hoje, nessa correria, nós não paramos para ver a beleza que é o Natal, a beleza. Eu gosto muito de ver, sempre gostei quando era pequeno, de ver árvores de Natal. Eu gosto muito dessa época do Natal por causa desse brilho de presépio, das luzes de Natal, dos enfeites de Natal. Né? Lá em casa eu gosto muito eu mesmo, junto com meu sobrinho, para a gente enfeitar a árvore. Mas a gente sempre enfeita tal, mas é sempre aquele vazio. A gente não vive o momento. Por que isso acontece? Porque hoje nós estamos faltando uma coisa muito interessante chamada meditação. A meditação, ela não é como a yoga, ela passa para a gente. A yoga coloca para a gente que meditação, yoga, filosofia, né? Filosofia oriental, ela coloca que você tem que fechar seus olhos e esquecer de tudo. Mas não é a meditação católica. Não é a meditação que a gente precisa de fazer. A meditação, ela é você deliciar, é você degustar, você saborear com o tempo. Eu gosto muito de ver fotos antigas. Por exemplo, principalmente quando é foto de formiga. Eu não sei se vocês acompanham no Facebook, de vez em quando o pessoal coloca umas fotos antigas. E eu pego aquela foto ali da matriz, lá de 1940, e aqui eu fico um tempão olhando elas. Gosto muito disso. Aí, às vezes, tem uma pessoa lá na foto, eu fico pensando, poxa, o que será que essa pessoa estava pensando? Ela estava saindo na missa, o que será que essa pessoa ia fazer? Será que ela ia chegar em casa e ia almoçar? Será que ela estava... Como é que ela saiu da missa? Quem padre que celebrou aquela missa? Será que ele celebrou igual hoje? Será que essa pessoa saiu convertida? Será que ela saiu pensando em fazer alguma coisa? E ali, gente, tem muita coisa para você pensar e deixar a sua imaginação fluir. Isso é meditação. Isso é... Quando eu participei de um retiro, e a coordenadora do retiro, falou assim, nós vamos fazer uma experiência diferente. Vocês vão pegar... isso foi na roça, né, que a gente estava fazendo o retiro. Vocês vão pegar uma pedra, uma folha, e vocês vão contemplar ela. E aí todo mundo fez essa experiência, foi uma experiência maravilhosa. A gente ficou uma meia hora, mais ou menos, ali, só contemplando. Eu peguei uma folha, e aí muitas pessoas pegaram uma folhinha,
e a gente via os detalhes da folha, aqueles contornos, a cor, a textura, como que a seiva passa ali, o que vai acontecer com essa folha depois. Gente, tudo isso eu estou falando porque isso é contemplação. Hoje a gente não faz mais isso. A gente faz os trem tudo correndo. Tudo é correndo. E a gente para de saborear as coisas. Por isso que criança é feliz. Porque a criança saboreia. Ela fica ali fazendo as coisas dela e ela dedica o tempo mesmo. Ela se concentra naquilo e pronto. Ela está vivendo o tempo dela. Vivendo o momento. É por isso que a criança é feliz. Então, a meditação é isso. É nós, então, e quando você medita em alguma coisa da igreja, você já está rezando. Você está ali dedicando àquela meditação. E alguma coisa muito bonita para a gente meditar, que eu gosto muito, é o presépio. O presépio aqui, não sei se você já parou para contemplar o presépio, mas contemplar mesmo. Você vê os personagens que tem ali, as pessoas que estão ali, e o que elas estavam fazendo, né? Como aconteceu tudo aquilo. Se você vai parar para pensar nessas coisas, você vai saboreando aquele momento, e o Espírito Santo ele vai agindo em você. Quando você pega, por exemplo, por que quando você vê um filme de terror, você, às vezes, não dorme de noite? Por quê? Porque você meditou naquele filme, você se dedicou, saboreou aquele filme, e o seu corpo, a sua mente, ela te dá uma resposta. Claro que o filme de terror, a nossa resposta vai ser o medo. E aí é por isso que as pessoas ficam com medo na hora de dormir. Mas se você, por exemplo, começar a meditar numa coisa, eu vou pegar aqui a Marcinha aqui, vamos supor que a Marcinha fez uma coisa muito boa para mim na minha vida, e eu começar a meditar naquilo, olha, a Marcinha fez isso, um ano atrás, passando todo aquele momento, saboreando, eu gera dentro de mim um sentimento de gratidão. Assim é com Deus. Aí, se a gente começar também a trabalhar isso com a gente, fazendo essa meditação, vai surgir sentimentos ou de gratidão, sentimento de perdão, sentimento, às vezes, que alguma coisa que eu estou fazendo errado, o Espírito Santo vai movendo você. Ele vai movendo e vai te mostrando qual é o sentimento que está te brotando ali. Às vezes é um sentimento de arrependimento, é um sentimento de paz, de tranquilidade, de incômodo. O incômodo que eu falo, aí é justamente o arrependimento. É porque nós estamos saboreando aquele momento e vai surgindo, aí deixando a inteligência. Isso a gente trabalha com a inteligência. Né? É por isso que é chamada da meditação. É você trabalhar, deixar a inteligência agir. E uma coisa muito interessante, eu gosto de... Não sei se vocês já conhecem, e se não conhecer, eu convido vocês depois a pesquisar sobre a vida de Santa Catarina Emmerich. Não sei se vocês já conhecem ela. Ela é uma freira, ela era uma irmã de caridade, ela viveu ali mais ou menos no início do século XIX, 1810, alguma coisa assim. Que ela viveu bem no início no final do século XVII e início no século XIX. Ana Catarina Emmerich, ela teve uma visão, e nessa visão ela viu como foi o nascimento de Jesus, naquela época, direitinho. E ela narra nos escritos dela como foi esse nascimento. E aí você começa a contemplar, junto com a Catarina Emmerich, não sei se fala Emmerich ou Emmerich, aí eu não sei como é que é a pronúncia. Você começa a contemplar com ela como é que foi aquela noite feliz. Como é que foi aquela noite?
E Catarina, ela coloca que naquela noite os pastores, né, os pastores ali, eles trabalhavam à noite, porque para cuidar do seu rebanho, porque era o ganha-pão deles, né? Hoje a gente trabalha aqui, mas né, o pessoal mexe com gado, mas na época eles mexiam com ovelhas, né? Mas e à noite tinha muito lobo, muito predadores e até mesmo ladrões que vinham e roubavam. Então eles tinham que ficar vigiando as suas ovelhas. E às vezes eles tinham sua casa ali perto do seu rebanho, mas eles tinham que ficar ali de fora, passando a noite inteira observando. E Catarina, ela fala que essa noite estava uma noite deliciosa, estava uma noite alegre. Aí eu fico imaginando como é que é essa noite alegre. Não sei se vocês têm aí na sua imaginação uma noite que você passou muito alegre, uma noite, às vezes, com uma noite estrelada, ou uma noite com uma temperatura gostosa. Né? Com certeza, vem na mente da gente o que é uma noite alegre para você. E Catarina falou que estava uma noite muito alegre, onde os corações estavam com uma felicidade muito gostosa, muito, muito boa. E dali você já começa a meditar como estava o coração das pessoas. E aí, então, vem aquele anjo, aparecendo para os pastores, que estavam ali, os pastores ficaram com medo, mas o anjo fala, né, não tenha medo. Olha aqui, ó, o que Jesus falou aqui. Não tenha medo, porque eu vim trazer para vocês uma boa notícia. Nasceu para vós um pastor, que é o Cristo, o Senhor. E ele vai estar, é uma criança nascida numa manjedoura. Gente, quando aqueles pastores, eles viram aquele anjo, já era uma experiência extraordinária. Ninguém de nós não viu o anjo, né? Já era uma experiência. Agora, imagine só ele falando que é para eles ir lá na gruta que eles vão achar uma criança. E nisso aparece aquele tanto de anjo cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Aí só essa cena já dá para você contemplar um tempão. Como é que ficou esses pastores? Qual que é a sensação? Qual que é o sentimento? Aí uma coisa boa na meditação é você se colocar no lugar da pessoa. Coloque-se no lugar desse pastor. Que sentimento que viria no seu coração quando você via esse anjo? E aí Catarina estava explicando que eles começaram a conversar um com o outro, qual é o presente que vai levar para esse menino? Né? Será que nós vamos levar uma ovelha? O que a gente vai levar para o rei que estava nascendo? E Catarina fala uma coisa, ela narra uma coisa muito interessante, que os pastores, eles ficavam, eram vários pastores, mas eles ficavam em diferentes partes, né? Tinha pastores aqui, outro lá na frente, outros lá na frente, eles não ficavam tudo junto, eles ficavam, separavam às vezes por quilômetros. E Catarina fala que os anjos apareceu para alguns pastores, depois, por exemplo, às vezes apareceu alguns pastores aqui na Fazenda Velha, apareceu outros pastores na Serrinha, e assim por diante. Apareceu vários pastores em regiões diferentes. E esses pastores chegam até a gruta de Belém. E lá está o menino. Catarina Meric, ela explica que quando Jesus nasceu, que Nossa Senhora estava toda brilhando, ela estava em êxtase. E ela estava numa alegria muito grande. Que São José, quando viu Nossa Senhora daquele jeito, ele se inclinou. Ele se inclinou e começou a rezar. E Nossa Senhora, então, deu à luz a seu filho, e ela olhou, ela estava de joelhos, olhou aquela criança, que ela nem mexeu, tanta alegria. Que depois que ela caiu por si,
e tomou a criança em seus braços. E aí que ela fala que a luz que envolvia essa criança era muito grande. E aí que Jesus começou a chorar. Chegam os pastores. Os pastores, eles viram Maria com o menino no colo e com Jesus. Aí a outra coisa que a gente pode imaginar, o que será que Maria pensou na hora que viu aquela turma tudo chegando? Né? E aí, né, os pastores narram aquela maravilha, os anjos falando para eles que encontraria o menino, e o menino está ali. Gente, esse cenário do presépio, ela te leva a uma contemplação tão ampla, que dá para você ficar horas e horas contemplando. A figura dos reis magos, pessoas que saíram de longe, que saíram das suas terras de longe para visitar esse menino. O que será que esses homens pensaram? Será que eles pensaram que em algum momento, será que vai valer a pena fazer essa viagem? Será que eles ficaram com medo de chegar lá e não encontrar nada e dar com os burros d'água? Você já parou para pensar isso? O que será que esse pessoal ficou pensando na hora que foi até lá? Aí, outra coisa, na hora que eles viram o menino, como é que foi a vida dessas pessoas depois disso? Como é que foi a vida? Com certeza, aquela noite para aqueles pastores e para os reis, elas não foi uma noite qualquer. E essa noite foi inesquecível para eles. Com certeza, eles lembraram dessa noite para o resto da vida deles. Né? Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Quando você começa a meditar, como você perguntas, colocando no lugar daquelas pessoas, o Espírito Santo vai ajudando a você se envolvendo com esse mistério maravilhoso que é o Natal. E aí sim vai preenchendo o seu coração. Aí sim vai te dando aquele objetivo, o objetivo que você tem do Natal. O que você quer para esse Natal? Um menino tão simples, numa noite tão maravilhosa. E nós temos a Noite Feliz, né? Essa música chamada Noite Feliz, e ela narra muito bem isso, porque a Noite Feliz, ela fala, dorme em paz, Jesus, né? Ela fala para Jesus dormir em paz, né? É uma noite muito feliz. É tudo que Catarina Emerick estava explicando. E essa noite feliz, se você entrar no contexto dela, se você deixar ela tocar no seu coração, você sente uma paz muito grande. Alguém de vocês já passou por isso? Se você deixar essa música massagear o seu coração, te dá uma alegria, uma paz, uma tranquilidade tão grande. E quando a gente faz isso, muitas músicas fazem isso com a gente, porque você começa a meditar, e elas começam a tocar no nosso coração. E aqui, minha gente, uma coisa que eu gostaria também de compartilhar com vocês, esses dias, agora do Natal, eu encontrei pessoas que falam assim para mim, eu não gosto do Natal, não, porque o Natal é uma época de falsidade, que as pessoas são falsas. Talvez aí, talvez você não vê assim. Realmente, tem pessoas falsas? Tem. O ano inteiro tem. Em todo lugar tem. Aí as pessoas falam assim também, nossa, as pessoas, eu vi isso aí essa semana, as pessoas querem fazer solidariedade no Natal, mas o resto do ano não faz. Aí a gente vai saber por quê? Porque, geralmente, hoje está difícil para todo mundo. Aí, no fim do ano, você tem um 13º, e geralmente, com o 13º, você tem condições de ajudar alguma pessoa. Às vezes, no início, não tem. Durante o ano, se você tiver condições, claro, ajude. Outra estava falando que não gosta de Natal, que é uma época muito triste.
Aí, gente, eu vou analisando, a gente vai analisando essas coisas, e a gente vai observando que são, na verdade, traumas, são feridas, e as pessoas tentam justificar aquilo, colocando como uma defesa dessas feridas. Tem algumas épocas, algumas datas que mexem muito com o emocional da gente. O Dia das Mães, por exemplo. Pergunta para aquele que perdeu uma mãe. O Dia dos Pais. Pergunta àquele que perdeu um pai, ou está brigado com sua mãe, com seu pai. E o Natal também é uma época que mexe muito com o emocional da gente. Principalmente para as crianças. Principalmente, porque as crianças, elas têm aquela magia, vamos falar assim, do Natal, da alegria dos presentes, da alegria do brilho do Natal, das músicas, tudo isso contagia as crianças. E muitas das vezes, como a criança ainda está em um processo de formação, ela não consegue entender porque ela não ganhou aquele presente que ela queria, porque o pai não tinha dinheiro. Ou então, porque ela não ganhou aquele presente. O meu irmãozinho, o meu amiguinho, o meu coleguinha ganhou tanto presente e eu não ganhei nada. O amiguinho meu vai fazer uma ceia maravilhosa, mas eu não tenho nada para comer. E muitas das vezes a criança fica com raiva do pai, fica com raiva de Deus e cresce aquela pessoa amargurada. Eu não sei se é o seu caso, mas essa noite a gente vamos trazer essas feridas e fazer igualzinho que Jesus está falando aqui, deixar o nosso coração em paz, deixar o nosso coração em paz e seguir esse exemplo dele. Primeiro, para que nós tenhamos um feliz Natal, precisamos ter um coração curado, um coração liberto. Aí a gente vai voltar no tempo de criança. Né? Então, o Natal é uma época emotiva, principalmente para as crianças. E muitas crianças nascem, crescem com esse sentimento errado das coisas, o sentido errado do Natal. A Marcinha falou aqui no início uma coisa muito legal. Né? Nós cristãos, nós vemos o Natal diferente. O mundo vê o Natal comércio. Nós cristãos vê o Natal nascimento de Jesus.